Olá, meu nome é André Paixão e eu gostaria de conversar, de discutir, de dialogar um pouco com vocês sobre o papel do professor nessa nova era da educação. Evidentemente, a educação vive um momento muito mais desafiador. É fato que nós estamos numa nova era. Então, como lidar com esses desafios em sala de aula? Aqui o objetivo é que a gente converse com você, professor, meu querido colega, minha querida colega. Se a gente partir do pressuposto de um estudo muito sério que aponta que a aprendizagem do aluno aumenta cerca de 68% quando o professor é bom, ao mesmo tempo que inversamente proporcional, nós temos um prejuízo de quase 70% de aprendizagem quando o professor é ruim. Então, se nós tirarmos essa conclusão, se nós concordarmos com esses estudos, quer dizer que o papel de um bom professor é fundamental para a aprendizagem do aluno. Paralelo a isso, também a gente escuta muitos posicionamentos, muitas críticas relacionadas ao que se investe em educação no nosso país. Há quem diga que o Brasil investe pouquíssimo em educação. Um levantamento foi feito e foi apurado, de acordo com um acordo mundial, que os países deveriam investir entre 4% e 6% do seu PIB em educação. No nosso caso, no Brasil, o Brasil já investe mais do que 6% do PIB em educação. E esses investimentos têm uma progressão, eles têm aumentado progressivamente. Então, quer dizer que, se compararmos o Brasil com outras nações, o PIB, o valor investido em educação, está bastante proporcional. Nós temos que ter bons professores para que o aprendizado renda muito mais, dá um rendimento de cerca de 70% a mais do que quando o professor é ruim. E por outro lado, nós também temos, segundo essa média mundial, investimentos suficientes para fazer uma educação de qualidade. No entanto, é fato que a nossa educação brasileira não é de qualidade. O que fazer para melhorar esse cenário? Também, nesse período de pandemia, como nós, professores, podemos fazer para entregar o melhor para o nosso aluno? Isso me remete à seguinte pergunta: quando um professor é bom ou é ruim? Como nós podemos fazer essa classificação de uma forma objetiva? Evidentemente, em todas as profissões, tem aqueles que se destacam como sendo de excelente qualidade e outros que não são de boa qualidade, isso é fato. A grande pergunta é: o que faz de um professor ser bom ou ruim? Será que o bom professor é aquele que consegue fazer com que o aluno aprenda o conteúdo? Ou seja, aquele conteúdo técnico? Se o aluno, então, aprende o conteúdo, tira 10 em todas as matérias, ele é bom. Tira 10 em todas as avaliações, ele é bom. Quer dizer, então, que se o professor consegue fazer com que o aluno tire 10 em todas as avaliações, ele é um bom professor. Ao contrário, se ele não consegue fazer com que o aluno tire 10, se o aluno tira 0, é porque ele é ruim? Será essa classificação razoável? Eu penso que não. Para o bom professor, nessa nova era da educação, será que é suficiente que ele produza e repita um bom conteúdo? Sendo muito sincero, será que precisa de gente para produzir e repetir, sobretudo, um bom conteúdo? Talvez não. Já foi comprovado que os softwares, que as máquinas, repetem muito melhor as atividades com muito mais perfeição do que os humanos. Então, eu penso que o bom professor não é aquele que exclusivamente produz e repete um bom conteúdo. Acho que um bom professor precisa ir além.
E por que é importante para o aluno saber o conteúdo técnico ministrado em sala de aula? Qual a utilidade desse conteúdo técnico ministrado para ele? Eu sou da área das humanas e eu fico remetendo à bendita tabela periódica que nós precisávamos decorar para aprendermos química. Todos tínhamos que decorar aquela tabela periódica, memorizar aquela tabela periódica. E eu ficava me questionando qual o sentido que isso tem para a minha vida. Talvez, se o nosso sistema educacional averiguasse melhor as aptidões de cada aluno e produzisse então um conteúdo mais segmentado para poder aproveitar melhor essas aptidões, seria muito mais produtivo, porque assim o aluno entenderia a razão pela qual ele estava aprendendo aquele conteúdo técnico.